A maioria das pessoas não percebe. Mas o tempo não está passando. Ele está sendo desperdiçado. Enquanto você escuta essas palavras, segundos da sua vida estão indo embora. Segundos que nunca mais voltarão. É estranho, não é? Como vivemos como se o tempo fosse infinito, como se o amanhã fosse uma promessa gravada em pedra. Mas o amanhã é apenas uma suposição. Pense nisso. Quantos dias você já viveu como se estivesse apenas ensaiando para começar de verdade depois? Quantas vezes você disse amanhã eu mudo, na próxima segunda eu começo, quando tudo estiver no lugar eu ajo. Mas o tempo não espera que tudo se alinhe, ele apenas vai embora. Silenciosamente, implacavelmente. Você sente isso? Essa inquietação é a consciência te chamando, te lembrando de que o tempo não é uma estrada longa. É um fio, e a cada dia um pedaço desse fio se rompe. O que te impede de mudar não é a falta de tempo, é a ilusão de que você ainda o tem. A verdade é que o tempo não é algo que você possui, é algo que te possui. E a cada instante, ele te cobra um preço. A parte da sua vida que você nunca mais viverá. Talvez você sinta que ainda não está pronto, que precisa entender mais, esperar mais, se preparar mais. Mas e se o tempo estiver esperando você? E se a vida estiver, neste exato momento, perguntando silenciosamente, quando você vai começar a viver de verdade? Hoje vamos falar sobre a urgência estoica de viver, sobre o poder que existe em entender o valor do agora, e sobre como parar de desperdiçar a única coisa que jamais poderá ser devolvida: o tempo. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você enxerga cada segundo da sua existência. Mas apenas se você estiver disposto a encarar uma verdade simples e brutal. O tempo não espera por ninguém. Para os estoicos, o tempo não era apenas algo que passava. Era o próprio tecido da vida. Tudo o que você é, tudo o que você sente, tudo o que ainda sonha em ser, está costurado nele. Eles diziam que o verdadeiro luxo não é ter muito dinheiro, mas ter domínio sobre os próprios dias. Porque o ouro, o poder e os prazeres, todos podem ser retomados quando perdidos. Mas o tempo, esse uma vez gasto, nunca mais retorna. Sêneca advertia: não recebemos uma vida curta, nós é que a encurtamos. Ele sabia que a vida se esvai não por falta de anos, mas por excesso de dispersão. Você não perde o tempo de uma só vez. Ele não é arrancado de você, ele escorre. Um pouco aqui, enquanto se preocupa com o que não controla, um pouco ali enquanto se distrai com o que não importa. E quando percebe, metade da vida já se foi. Entregue a conversas vazias, promessas adiadas e medos que nunca se cumpriram. Os estoicos enxergavam nisso o maior desperdício da existência humana, a ilusão de que ainda haverá tempo para o essencial. Eles sabiam que a vida não é curta. O que é curto é o nosso foco. Perdemos séculos em minutos, e minutos que poderiam valer uma eternidade. Enquanto corremos atrás de tudo, o essencial escapa. Enquanto tentamos controlar o amanhã, o hoje desaparece. E é assim que o tempo se vinga. Ele não grita, não avisa, não reclama. Apenas continua passando. Os estoicos compreendiam, algo que a maioria teme encarar. O tempo não é um cenário onde você vive. Ele é o limite da sua própria consciência. O que você faz com ele define o que você é. Pense nisso. Quantos dias da sua vida você já sacrificou à espera do momento perfeito? Quantos amanheceres você ignorou porque acreditou que teria outro igual? Talvez o tempo não esteja passando rápido demais. Talvez seja você que esteja demorando demais para despertar. Os estoicos acreditavam que o desperdício do tempo nasce de uma ilusão perigosa, a ilusão da eternidade. Agimos como se o amanhã fosse um fato e não uma possibilidade. Como se o tempo fosse uma estrada infinita e não um abismo que se estreita a cada passo. É por isso que adiamos. É por isso que protelamos, porque acreditamos inconscientemente que haverá sempre um depois. Mas o estoico sabia. O amanhã é uma ficção conveniente, criada por quem teme viver hoje. A mente indisciplinada cria justificativas para não agir. Ela sussurra: espere o momento certo. Você ainda não está pronto. Quando tudo se encaixar, você começará. Mas o momento certo
nunca chega, porque o tempo não se dobra para acomodar nossas hesitações. Enquanto esperamos, a vida continua. O relógio não negocia. O destino não faz pausas. O estoico rompe com esse ciclo. Ele compreende que o presente é o único território real concedido ao ser humano. O tempo não é uma linha, é um ponto. Um ponto que se renova a cada respiração. E cada respiração é uma escolha: desperdiçar ou viver. A urgência estoica não é desespero, é clareza. É compreender que agir agora não é pressa, é sabedoria. Sêneca dizia que enquanto adiamos, a vida passa. E o que ele queria dizer não era apenas poético, era brutalmente verdadeiro, porque a vida não espera à sua disposição. Ela simplesmente segue, indiferente à sua lentidão. O sábio não corre, mas também não hesita. Ele se move com urgência tranquila, a consciência serena de quem sabe que cada dia é um fragmento da eternidade que nunca se repetirá. Quantas vezes você já adiou algo simples, acreditando que haveria tempo? O estoico não busca o instante perfeito, ele o transforma. Ele entende que a vida é curta demais para ser desperdiçada com hesitação e longa o suficiente para quem sabe o que fazer com cada segundo. Talvez o segredo não esteja em correr atrás do tempo, mas em agir antes que ele perceba que você parou. Você age com essa urgência, ou ainda vive preso à ilusão de que sempre haverá mais tempo? O estoico não espera estar pronto. Ele começa com o que tem onde está da forma que pode. Ele sabe que o tempo não precisa ser vencido. Precisa ser honrado. Os antigos sábios praticavam um princípio que chamavam de ação essencial. Uma forma de viver que elimina o excesso, silencia o ruído e devolve clareza ao que realmente importa. Antes de iniciar o dia, faça uma pergunta simples e poderosa. Se eu tivesse apenas este dia para viver com sabedoria, o que seria realmente essencial? Tudo o que não couber nessa resposta é ruído. E o ruído é o ladrão mais silencioso do tempo. Ação essencial não é fazer mais, é fazer o que importa, é trocar movimento por direção. É substituir pressa por propósito. O estoico entende que muitos vivem ocupados, mas poucos vivem presentes. Que muitos se movem, mas poucos avançam. Por isso ele age com precisão. Cada escolha é um fio puxado com cuidado no tecido do tempo. Cada gesto é deliberado, necessário, consciente. Ao praticar a ação essencial, você começa a notar algo sutil. O mundo continua correndo, mas dentro de você tudo desacelera. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. A vida ganha nitidez. Você percebe o que vale a pena manter e o que precisa soltar. E é nesse momento que o estoico se distingue do comum. Enquanto o mundo desperdiça energia com o supérfluo, ele se dedica ao essencial, ao que carrega peso e significado. Não há nada mais trágico do que olhar para o relógio e perceber que o tempo se foi, sem ter deixado marca alguma dentro de você. Hoje escolha o que permanecerá e o que deve partir. Decida o que merece o seu tempo e o que apenas o consome. Porque no fim a vida se resume a isso. O que você alimenta, floresce. O que você ignora, desaparece. E o tempo apenas observa. Não espere pelo dia certo. Torne este o dia certo. E que a sua ação de hoje não seja mais um fragmento perdido no esquecimento, mas o início silencioso de uma nova consciência. Os estoicos não queriam viver muito. Queriam viver intensamente lúcidos. Eles sabiam que a vida não se mede pela quantidade de dias, mas pela consciência presente em cada um deles. Porque o tempo não é algo que se possui, é algo que se percebe. E quando você desperdiça o tempo, não é apenas o relógio que perde, é a sua alma que se dissolve aos poucos entre distrações, desculpas e esperas que nunca terminam. Os sábios antigos compreendiam uma verdade simples e implacável. Ninguém perde a vida de uma só vez. Nós a perdemos aos pedaços, em cada dia vivido sem atenção, em cada instante entregue ao que não tem sentido. Mas há um instante em que tudo muda. O momento em que a mente desperta e percebe que o tempo não está indo embora. É você quem o está deixando escapar. E quando isso acontece, o mundo desacelera. O que era urgente perde o peso. E o que é essencial se torna claro como o som de um sino distante.
Você não precisa mudar amanhã. O amanhã não existe. A transformação começa quando você entende que o tempo está acontecendo agora, neste exato instante, entre uma respiração e outra. O estoico não corre atrás do tempo, ele caminha junto com ele, porque compreende que cada instante é uma oportunidade sagrada de se tornar mais sábio, mais sereno, mais inteiro. A sabedoria não está em viver muito, mas em não desperdiçar o instante que você tem diante de si. E talvez essa seja a pergunta que você precise carregar a partir de hoje. Se o tempo é a substância da vida, como estou moldando o meu? A vida passa depressa para quem a ignora, mas se torna infinita para quem a vive com presença. O tempo continuará passando, com ou sem você. A escolha que resta é: você quer ser arrastado por ele, ou quer caminhar ao lado dele desperto, consciente, inteiro? Não espere o momento certo para viver. Torne o momento presente como o certo. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, talvez seja o tempo pedindo para que você desperte. Muitos passam a vida buscando respostas, mas poucos decidem permanecer no caminho da reflexão. Não adie o que pode transformar sua mente hoje. O estoico sabe que o adiamento é o disfarce mais elegante da estagnação. Então, se essa busca por clareza, força e presença ressoou em você, inscreva-se neste canal, não por impulso, mas como um ato de compromisso com o seu próprio crescimento interior. Ative o sininho para lembrar a si mesmo todos os dias de continuar se tornando mais lúcido, mais sereno, mais dono de si. E antes de sair deste vídeo, reflita sobre uma pergunta: o que você tem adiado em sua vida e que precisa começar agora? Escreva nos comentários. Às vezes, colocar em palavras o que se evita encarar é o primeiro passo para mudar. E se você chegou até aqui, lembre-se, cada vídeo, cada reflexão, cada pausa é um exercício de presença. O tempo não espera por ninguém, mas a sabedoria espera por quem decide despertar. Então permaneça comigo, porque no fim das contas, filosofar é aprender a viver antes que o tempo acabe. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.